Sejam muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola. Terça-feira, véspera de Libertadores, muita coisa pra gente falar. Com os resultados de ontem, o Fogão tá mais do que garantido na liderança até daqui 2 rodadas, né? Porque na próxima pode perder de 72-0, que não vai perder. O Botafogo segue líder, mas com os resultados de ontem, o Vascão da Gama, o novo rico, o novo milionário, que o torcedor criou uma expectativa gigantesca, entra na zona de rebaixamento ainda na 7ª rodada. Além de dever o Capasso, de dever o André, de dever o empresário, panorama muito ruim do torcedor vascaíno que está nesse momento fazendo um protesto no Vasco. A nossa equipe já está apurando pra gente trazer pra você de casa, torcedor vascaíno, e pros rivais também poderem sacanear no grupo do Zap, no colégio, sacanear o coleguinha que na 7ª rodada, o clube dele, que o dono falou que esse ano ia jogar de igual para igual financeiramente com todo mundo, tá na zona de rebaixamento e devendo os outros por aí. Fama de caloteiro é muito ruim. Então, assim, vamos trazer também as atualizações do caso Vinícius Júnior, depois que o mundo inteiro começou a sacudir por conta das cenas lamentáveis e das declarações ridículas que a gente viu por parte do presidente da La Liga, do bunda mole lá, diretor do Valência. Saíram todos os vídeos aí que desmentiram essa palhaçada que era tonto. Tonto é você que acha que a gente vai acreditar nessa balela. Então o programa hoje tá quente. Não sai daí não, vou botar a enquete na tela e já vou apresentar os convidados. Ó, depois da SAF, é inaceitável ver o Vasco no Z4 do Brasileirão. Porque o Botafogo, que é a SAF também, é líder do campeonato. O Bahia tá fazendo um bom campeonato. O Cruzeiro perdeu ontem pro Cuiabá, mas tinha chance de assumir a liderança. Quem mais que é SAF? Dos grandes. Acho que é por aí. Vamos focar no Vasco aqui, que é o gigante, talvez o maior desses todos que estão virado SAF. Flávio Amêndola, boa tarde, jovem. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Como é que tá o senhor? Tudo ótimo, graças a Deus. Quem não tá bem é o torcedor vascaíno que tá fazendo protesto nesse momento. E é absolutamente compreensível. Primeiro, boa tarde para você, GV, boa tarde pro nosso convidado, boa tarde para todo mundo que tá acompanhando a gente em casa. É compreensível a irritação e o descontentamento do torcedor do Vasco. É inaceitável ver o Vasco no Z4, seja com SAF, seja sem SAF. Boa. É inaceitável ver o Vasco nessa situação, mas a gente precisa entender que também é uma reconstrução, as coisas vão demorar. O Botafogo ano passado sofreu bastante também até a janela do meio do ano. A gente ainda não chegou nessa janela do meio do ano. Mas o torcedor tem razão, o torcedor do Vasco não aguenta mais sofrer. Não aguenta mais sofrer. E ontem a derrota do Cruzeiro, ou melhor, a vitória do Cuiabá ontem, fez com que a situação ficasse ainda pior. Mas eu acho que ainda há um horizonte. Eu não vejo como terra arrasada, não. Eu não vejo. Antes de anunciar o nosso convidado, e que hoje é especial, hoje é o dia que tinha que ter tapete vermelho. Vasco pega Fortaleza lá, Moisés com 2 Kawasaki Ninja, 1 em cada perna. O Vasco pega o Flamengo, que é um time com muito mais técnica, joga competições mais difíceis, mas é clássico. O Vasco pega o Inter com a corda no pescoço, que agora, né, apesar de troca de treinador e etc., o Inter lá é muito forte. E depois o Cuiabá, que todo mundo falava, aí sim o Cuiabá, que ganhou até o Goiás primeiro, né? O Goiás depois do Cuiabá. Então assim, e depois o Botafogo, então não pega mais o Cuiabá, tiraram o Cuiabá da tabela do Vasco. Tá, Cuiabá e Botafogo. Rob Porto tá rindo, né? Bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Tá brilhando na Série B com o Ricardo Rocha e companhia. Tudo bem, Rob? Maravilha, maravilha. Bom estar com a Amêndola também, né? Companheiro de transmissão do Carioca. Saudades dos amigos, pô. Tem que visitar mais a gente. Só quer saber de Série B ou estou em São Paulo? Fico aqui, ó, naquele cantinho ali, ó, fazendo narração. Meu garoto. Rob, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelas dicas de LA, que eu fui feliz em LA, Los Angeles, por conta das dicas do Rob Porto. Depois da SAF inaceitável, o Vascão do Barbieri e dessa torcida gigante tá na Série B, tá no Z4? Eu acho que é aquela visão que o Amêndola tá falando. Pro torcedor, é inaceitável. Pro tamanho do Vasco, é inaceitável. Agora, você tem que olhar com aquele lado mais frio do processo e da paciência que tem que acontecer. E você falou do Botafogo. A torcida do Botafogo estava querendo a cabeça do Luiz Castro,
estava querendo que o John Textor voltasse para os Estados Unidos e nunca mais aparecesse aqui no Newton Santos. E hoje em dia você vê a situação que o Botafogo está se equilibrando, mas é o processo mais longo. Eu acho que você tem que ter isso, eu acho que tem que ter paciência. E eu acho que o Campeonato Brasileiro é tão equilibrado que, de repente, o Vasco consegue uma vitória importante num clássico e muda completamente de figura. Então, lógico que é inaceitável, mas tem 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa ainda pela frente. Não dá para você ficar desesperado ainda. Entendeu? Quem tá feliz pra caramba com o nosso Botafogo é nosso amigo Sérgio Maurício também. Você tá louco? O Fogão é líder! Serginho. O que eu vou fazer agora? Nosso João Vidal, depois de 187 dias de férias... Quase 4 meses. Voltou de férias, brilhando como sempre, e foi às ruas do Rio de Janeiro para saber o que o povo tá achando do desempenho dos times cariocas no Brasileirão. Fala, Wazowski! Mais uma rodada do Brasileirão chegou ao fim e quem está tentando subir a ladeira agora é o Vasco, que entrou na zona do rebaixamento depois da derrota para o São Paulo e vitória do Cuiabá. Quem subiu alguns degraus na tabela foi o Flamengo, agora em 6º lugar. Estacionado na 3ª posição está o Fluminense, perdeu o clássico vovô para o Botafogo, que cada vez mais está no topo da tabela. E o torcedor, o que está achando disso tudo? Vamos para as ruas conferir? Bora! Tem vascaíno aí? Não, Botafoguense? Então quero saber. Então segue o líder, Botafogo ganhou do Fluminense. Quero que você me diga se está gostando desse momento do Botafogo e se vai conseguir se manter lá. Segue o líder. Não, tem que seguir o vice-líder, né? Porque o líder já disparou. E vem cá, o Botafogo está na liderança do campeonato. Você acha que o Botafogo sustenta essa liderança por mais tempo ainda? Paz, Botafogo no liderança é igual elefante branco em cima do fio. Ninguém sabe como subiu. Liberdade pra vocês, moleque. Pinguim, W3. Ganhou do Fluminense, o favoritaço Fluminense. O Botafogo foi lá e ganhou. E aí, tá animado? Muito animado, cara. O Botafogo tá muito bem. O time tá se dedicando pra caramba dentro de campo. Pô, gostando muito do trabalho do Luiz Castro agora. Acertou. Eu também fico muito mais feliz quando me acariciam do que quando me dão pontapés. Flamengo ganhou, chegou no G6 do campeonato. É o Mengão, pô. Esquece. Tá ouvindo o que aí nessa playlist aí do senhor? Tá vendo o samba aqui, que é muito bom. O samba é igual o Fluminense, é coisa boa. É mesmo? É carioca. Carioca bicampeão do mundo. Bicampeão do mundo, bicampeão carioca. É o que manda no Rio de Janeiro, que tem mais título. Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. Melhorou com o Sampaoli? Melhor é o Jesus. Tá com saudade de Jesus? Muito. Na minha opinião, não. Não melhorou? Eu preferi o que estava antes. Vitor Pereira? Não, o Júnior. O Dorival, que agora tá no São Paulo. O Luiz Castro parou o dinizismo, Luiz Castro? Parou o dinismo. Dizinismo. Tá ouvindo aí o Flamengo chegando no topo da tabela? Tava o botafoguense zoando ali, vascaíno. Manda um recado pra ele aí. A vida pra eles aí é o seguinte: perdemos agora. Prepara a maior humilhação da história. Não vai ser campeão, porque nós vamos derrubar vocês, valeu? Se prepara, Foguinho. Esquece, bebê, é o Mengão. Fabinho, Cacazinho, liberdade pra vocês, tá? Manda um recado pros tricolores. Cadê o Fluminense? Cadê o Fluminense? Cadê o Cano? O Cano entrou no Cano. Simplesmente o Botafogo é um time que é fogo de palha. Ele começa assim, depois tá igual o Vasco. Vai seguir o mesmo lance do Vasco. Quem é que é bicampeão do mundo aqui no Rio? Entendeu? Só o Fluminense, mais ninguém. Eu amo esse quadro. Muito bom, isso é bom demais. Ô, Gordão, tu ficou 200 dias de férias, mas tu brilhou na volta, hein?
Tirou muito bom. onda, escolheu uns Nossa personagens Senhora. perfeitos. Cara, o Rio de Janeiro é um celeiro de talento. É o suco do Rio de Janeiro. Não, esse, né? exatamente, Rob. Rio de Janeiro. Isso é um suco, uma vitamina, uma caipirinha de Rio de Janeiro, cara. O cara, é só figura, mano. Maravilhoso. O outro pra falar de dinizismo, tava com uma farofa na boca. Muito bom. Parabéns, Vidalzinho. Ó, agora vamos trabalhar também, né? Já descansou bastante. Falando em Vasco da Gama, o protesto que o torcedor do Vasco está fazendo, os torcedores estão fazendo, não é em São Januário, não é na sede náutica, é no escritório. Ih, rapaz, é onde eu gravo meu podcast. Aí não. Ih, que isso, gente? É exatamente onde é o escritório da SAF Vasco da Gama, na Barra da Tijuca, na Rua Belardo Bueno. Não é onde eu gravo meu podcast, não. Parece, mas não é. Na Rua Belardo Bueno. É um centro comercial onde muitas lojas são alugadas para empresas, né, para escritórios de empresas com a farpela, porque ali é uma região cara do Rio de Janeiro. E a SAF, como é rica, e a torcida do Vasco invade, tomara que seja um protesto pacífico, né, que ninguém quebre nada, enfim, não deprede nada. Que eu não sei, que já tem fogos ali dentro. E tem uma galera que não é da SAF que tá trabalhando, né, gente? Tem uma galera que não é do Vasco que tá trabalhando ali. Então, assim, que tudo corra e transcorra na mais perfeita paz, o que é difícil. Tomara que a Guarda Municipal, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, possa chegar ali, pelo menos para contemporizar e para acalmar os ânimos. Amêndola, quem chegou? A PM já está no local, o João Lidington me confirma ali. Um grupo já foi dispersado sem violência até o momento, mas você fica ligado aqui com a gente, que a gente já está com a nossa equipe lá. A gente vai manter vocês atualizados sobre o passo a passo dessa manifestação até o momento. Até o momento a gente não tem informação que foi uma invasão, que quebraram roleta, que invadiram as escadas, né? Um prédio todo de vidro. Então você fica ligado aqui com a gente, tá vendo, tem faixa do torcedor do Vasco, tem gente sendo chamada de frouxo ali, torcedor que não aguenta mais ela fora, Barbieri. Então não só SAF, como a gente está vendo aqui que o protesto é lá, também um protesto voltado para o Maurício Barbieri, treinador do Vasco, que nos últimos 11 jogos só ganhou uma partida. E assim, eu acho que o Vasco fica um pouco refém também, tá vendo ali, ó, fora Paulo Brax, Abel Braga, Barbieri. O primeiro, Josh Wander. Ai, ótimo, melhorou. Ó, fora 777, fora Barbieri, time frouxo, fora Luiz Melo, que é o CEO, fora Paulo Brax, diretor de futebol, fora Abel Braga. Bota as imagens de novo pra mim, Bessinha. O que eu quero saber é o seguinte, o torcedor vascaíno que tá assistindo a gente também. Bota as imagens, bota aí, tempo real aí. Deixa a galera ver o protesto. Tomara que corra em paz, que não tenha problema nenhum, só cantoria, bater, xingar faz parte. Sem violência. Mas o que eu quero saber do torcedor do Vasco é o seguinte, se sair todo mundo, faz o quê? O cara chega pra trabalhar no dia seguinte, não tem 777, não tem Brax, não tem o CEO, não tem o Abel, não tem um treinador, faz o quê? Aí, ó, o momento que o torcedor começa a entrar. A gente está ouvindo fogos também. Cresce a tela pra mim aí, Bessinha. A gente está ouvindo fogos também, a galera soltando. Tomara que não atinja ninguém na janela, não pegue ninguém. Isso aí, rapaz, é culpa de quem ficou dando falsas promessas também no início do ano, né? Prometendo mundos e fundos, como se futebol fosse isso. Eu tenho dinheiro, eu sou rico, eu vou ganhar tudo, Libertadores, Mundial. Real Madrid pode esperar que essa hora vai chegar, porque até o rico que falou isso deu com o burro na água, perdeu o pau lá na semifinal. É isso, Amêndola? Cara, eu vou te falar, eu acho que é a primeira vez que eu vejo um protesto de torcida num centro comercial não, né? Mas um centro de empresarial. Eu nunca tinha visto isso. E assim, é novo. Assim como a SAF é nova no Brasil, esse tipo de protesto também é novo. Você imagina o cara do plano de saúde que tem escritório ali, o cara da Espoleto que tem escritório ali. O que é isso? O que está acontecendo, né? Mas eu acho que se tudo for feito da maneira pacífica, como você disse, as informações dão conta que a PM já está lá, é um ambiente controlado, eu acho que é válido, GV. Eu acho que o torcedor, ele tem... Óbvio que não é o momento, assim, talvez não seja o exato timing, né? Porque você está no seu trabalho e do lado de fora tem gente xingando, pedindo a sua saída, não é nada natural, não é uma coisa muito agradável. Mas o torcedor está no papel dele. O torcedor vive de Vasco. O torcedor tem um sentimento pelo clube que eu tenho absoluta certeza que o dirigente não tem.
Então, de uma certa forma, é compreensível, lembrando, sempre frisando que se não tiver violência, eu acho que vale a pena. São 2 momentos que, para mim, você tem que protestar. Quando acaba o jogo dentro do estádio, não durante o jogo, em dias de treino normal. Só reiterando aqui, vem pra mim aqui, só reiterando. Até o momento, protesto pacificou. A polícia militar chegou, dispersou um primeiro pelotão lá que tava lá, ainda tem uma galera lá, mas até o momento não tem registro, pelo menos da nossa produção, da nossa apuração de quebra-quebra, de baderna, de depredação de patrimônio. A torcida do Vasco, os presentes lá, até o momento, estão protestando pacificamente. Eu quero que você me diga no chat se você está de acordo com esse protesto novo no escritório da SAF na Barra da Tijuca, Rua Abelardo Bueno. Robi, muita gente falando do Barbieri ali. Dá para botar na conta do Barbieri? Eu acho que, antes de botar na conta do Barbieri, eu acho que é uma questão de comunicação, que é uma coisa muito nova ainda na SAF, e que essa forma de você falar para o torcedor que o seu time agora mudou completamente de posicionamento depois de sair da Série B, vir para a Série A, tem uma injeção financeira muito grande, uma expectativa gigantesca de que as coisas melhorem, há um barulho muito grande entre essa comunicação da diretoria com a torcida. Você cria uma expectativa muito grande, há um mau gerenciamento da expectativa do torcedor e quando as coisas não funcionam, acaba dando nisso. Óbvio que a torcida tem todo o direito de protestar, é importante que o protesto seja pacífico, né? É importante que não atinja e não iniba as outras pessoas que trabalham nessa região de fazerem o que eles precisam fazer, os seus afazeres, mas é compreensível que o torcedor esteja assim, e eu cito e volto, obviamente, né, por uma ligação muito forte com o Botafogo, ver a situação que aconteceu com o Botafogo também, onde havia uma pedida, onde havia uma comunicação muito mal feita entre o John Textor direto com a torcida, prometendo mundos e fundos, jogadores que viriam chegar, e não existia um CEO, não existia uma pessoa que fala, olha, não fala dessa forma, não cria essa expectativa gigantesca para um time do tamanho do Vasco da Gama, entendeu? Onde você está há anos na Série B, depois você vem para a Série A, vendo os seus principais rivais começarem a crescer, e você cria essa expectativa que acaba, não é uma realidade imediata, é uma coisa que você precisa de paciência, e o torcedor não entende isso. O torcedor precisa entender, a gente tá vendo as imagens aí, muita gente chegando agora aqui no chat, dobrou a audiência, muita gente chegando na tela da Band, ó, isso é um centro comercial na Barra da Tijuca, pela primeira vez, pelo menos eu vejo uma invasão, né, ou melhor, um protesto dentro do escritório da SAF Vasco da Gama. Não foi no CT, não foi no estádio, não foi no carro do jogador, foi na SAF Vasco da Gama. A gente tá com as imagens, cresce a tela pra mim, Bessinha. Torcedores do Vasco chegando cada vez mais, não teve nenhum registro de violência até agora, apesar de muita gente no chat estar falando o seguinte, GV, entraram no centro comercial, Marcelo Elias, já tá errado, é invasão. Isso aqui eu acho que é uma área comum, tá? É uma área comum, não passaram ali da roleta, não quebraram nada, a gente não tem até agora registro da Polícia Militar, da nossa equipe que tá lá apurando, absolutamente nada que contradiga isso, que é um protesto pacífico. Torcedor do Vasco da Gama chateado, as faixas xingam. A gente tá vendo aí, ó, time frouxo, mas sobra também pro Barbieri, sobra pro Abel, sobra pro Luiz Melo, CEO, sobra pro Paulo Brax, diretor de futebol, e obviamente pro homem do boné azul da 777 Partners, o Josh Wonder. Essa é a realidade do Vasco hoje, o chat tá em chamas aqui, todo mundo dando opinião. Cristiano Tavares tá falando, GV, você tá igualzinho da Atena, graças a Deus. Da Atena é uma escola. Bota na tela, então roda pra gente aqui. Mostra a imagem ao vivo aqui pra gente agora, Joãozinho. É o GV da Ateninha. É isso aí, Flávio Amêndola. Flávio Amêndola, o torcedor do Vasco tão cedo não esperava que fosse passar por isso, Flávio Amêndola. E eu acho que você e o Rob falaram sobre um tema que é importantíssimo. Você gera expectativa no torcedor. Eu concordo com o Rob quando ele cita o início do John Textor, mas o John Textor em momento algum falou que o Botafogo teria no seu primeiro ano time para disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, com outros clubes. Esse é o grande erro. Esse é o grande erro, porque você gera uma expectativa muito grande e a realidade é perder para o Bahia dentro de casa. E fica parecendo que esses investidores estrangeiros, no caso americanos, não têm uma noção da grandeza e do impacto que isso vai gerar num time do tamanho do Vasco da Gama. Concordo.
E esse momento é aquele momento que o torcedor vascaíno, pra você que tá falando de Datena, olha e fala assim, é só do nosso, como diria o Datena. João, me dá imagens aqui, João, me dá imagens da faixa. Eu quero que bote a faixa com o nome das pessoas que estão sendo alvo do protesto. É isso que eu quero, essa aqui, ó. A gente tem aqui embaixo, time frouxo, fora Luiz Melo, CEO, fora Paulo Brax, que é um bom diretor de futebol, e fora Abel Braga, que tá lá hoje no Vasco da Gama também. Tem aqui fora Barbieri, e aqui a galera olhando de cara feia, tá? Tá o drone aqui, o drone aqui filmando eles nas imagens, e eles falando fora 777 e olhando de cara feia, porque esse é o tipo de protesto que vale. Se não tiver quebrando nada, fazendo baderna, o cara tá ali falando, queremos time, queremos o dinheiro, pô. Não é milionário, não é não sei o quê. O cara não pega o microfone pra falar. Esse ele pode falar, gente. Ele pode falar. É o último ano que o Vasco passa perrengue financeiro. Aí a maior joia do Vasco dos últimos tempos é vendida, Flávio Amêndola. E não paga o empresário. E o moleque tá na sub-20 e a gente estava apurando, de repente nem volta mais pro Vasco. Então o moleque foi pro Chelsea, voltou pra jogar 2 semanas, Clebão. Aí é só no nosso, né? É só no nosso, como diria Datenão, ídolo, mestre máximo. É difícil, GV, é difícil porque o torcedor, ele tá farto. O torcedor do Vasco tá farto de ver o time nessa situação e as promessas, elas influenciam diretamente. Eu acho que o protesto, ele é legítimo, ele é natural, só que eu, particularmente, eu sou contra fora Barbieri. Não acho que o Barbieri deveria ser demitido nesse momento. Acho que é o início de um trabalho. Claro que o torcedor está incomodado, é o lado como mais todos nós. Da corda, né? Exatamente, eu acho que é o mais fácil a se fazer. O mais fácil a se fazer é demitir o treinador, mas, no meu ponto de vista, não é a resolução ideal para esse caso do Vasco. É necessário ter calma. E outra, o GV, eu soube que o Fernandão trouxe aqui pra gente que o Vasco só teria o novo aporte no futebol em setembro, ou seja, depois da janela. Mas as informações dão conta que o Paulo Brax está tentando antecipar esse valor para poder agir já no meio do ano nessa janela. Eu acho que o cerne da questão, de verdade, é a responsabilidade do discurso que o Rob trouxe pra gente. Sim. Você não pode abrir a boca sem conhecer o tamanho dessa torcida. E, de novo, você que tá aqui no chat, lugar de protestar no estádio. Onde que tá escrito isso? Onde está isso? Você pode pesquisar, liga para a Guarda Municipal, liga para a Prefeitura. O cidadão, ele tem direito de protestar onde ele quiser e tem umas regras que ele precisa seguir. Não tem ninguém quebrando nada ali e até onde a gente tem informação, isso é uma área comum. Ninguém pulou o muro ou passou pela roleta para estar ali. O senhor, a senhora que está em casa, se quiser ir lá e falar, pô, galera, pega leve, não tem problema nenhum. Os caras estenderam faixas, então essa é a informação que a gente tem até agora. Qualquer coisa que seja feita de errado, a gente vai trazer aqui e vai falar e vai cobrar. E ainda bem que a Polícia Militar já está lá. Agora, eu vou voltar no ponto do discurso, Rob Porto. Rede social é muito legal, ganhar like é muito legal. Lembre, você já falou aqui, né, da sua proximidade com o Botafogo por diversas razões, do John Textor, quando chegou com um arquinho, com 2 malaquias na cabeça, postando latão, e quando o Botafogo começou a tomar ferro, o pessoal queria, tem que ter responsabilidade no discurso para não iludir o maior patrimônio do clube, que é o torcedor, pô. Claro, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que tá aí o grande, como você falou, o cerne da questão. É o discurso, é a comunicação, isso é fundamental numa transição dessa, que é uma transição que pode levar vários anos, pode levar muito tempo, e o torcedor, óbvio, o torcedor em geral não está ali querendo ler por que tem um aporte que vai chegar na metade do ano. Você falou que o time vai competir de igual para igual com o Flamengo, é o que ele escuta, e é o que ele quer ver em campo. Quando não acontece, aí vira o protesto. Eu acho que é óbvio, isso daí a gente está cansado de ver isso no futebol brasileiro. Assim como, brincando, o dirigente do Flamengo fala, Real Madrid pode esperar, sua hora vai chegar. Tomou-lhe uma porrada do Al Hilal e aí não tem jeito. Aí depois perde pro Del Valle no Maracanã, perde o Carioca pro Fluminense sendo amassado, torcedor vai cobrar. E isso não vem nem só de diretoria, né? O próprio Renato Gaúcho provou desse veneno, dizendo que com 200 milhões, com o time é fácil ganhar tudo. Chegou no Flamengo, não conseguiu ganhar tudo. Na verdade, não ganhou nada. Então isso é uma coisa, é uma linha muito tênue. A gente tem que ter muito cuidado. E eu acho que a gente confirmando mais uma vez essas informações que não há nenhum tipo de arruaça, nem nada parecido, a torcida do Vasco está no direito dela. A gente não viu aqui no próprio Brasil.
quantas pessoas foram para a rua protestar em vários momentos, uma coisa legítima. Então, acho que o torcedor é totalmente compreensível. Acabei de receber a informação que a audiência continua subindo, muita gente ligando agora. Pra você que ligou, bota na tela aí, Joãozinho, tá aqui, já tá na tela. Esse é o comandante Hamilton. Mentira, é outra coisa que tá filmando. O Hamilton é em São Paulo essa hora, botando gasolina pra fazer o da Atena. Invasão, ou melhor, protesto, até o momento sem violência, pela informação da Polícia Militar e da nossa equipe, a sede da SAF Vasco da Gama na Barra da Tijuca. Pela primeira vez, pelo menos no Rio de Janeiro, no nosso país, eu acho, de maneira geral, eu nunca vi um protesto no escritório. Protesto normalmente é no estádio, é na rua. Dessa vez, eles descobriram o endereço e estão lá cobrando aos dirigentes, né? A galera do... Cadê o dinheiro? Cadê o investimento? Porque dos 700 milhões que a 777 Partners terá que investir no futebol do Vasco até 2025, referentes aos 70%, né, da compra dos ativos da Sociedade Anônima de Futebol SAF, 15%, cerca de 108 milhões. Você não entendeu errado, não. Isso aqui é porque 108 milhões foram gastos com a contratação de reforços no primeiro semestre. Irmão, com todo respeito, com 108 milhões, se organizar direitinho, Rob, dá pra trazer uma meia dúzia pra fazer um time legal. Dá, mas é aquela história. Mas aí o torcedor tem que entender que não é uma coisa que vai, de uma hora para outra, transformar o Vasco em a primeira força do futebol brasileiro para competir de igual para igual com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com outros clubes que já estão mais bem estruturados há algum tempo. Então, esse é o discurso. O problema é o discurso. O problema é você ser claro, você ser transparente com o que está acontecendo dentro dessa nova estrutura do Vasco da Gama. Flávio, é um novo momento do futebol brasileiro, é um novo tipo de protesto, porque assim, eu tô perplexo, eu tô no ar aqui, a gente tá aqui na Adriana, mas eu tô perplexo que a última coisa que eu imaginava na minha vida é que ia ter um protesto no escritório. O cara tá lá no como é que chama? No laptop. Sim. E o povo protestar. Eu acho que vai se tornar não vou dizer uma regra, mas eu acho que vai virar moda, porque a gente tem um movimento muito grande no futebol brasileiro de clubes de futebol se tornarem SAF, né? Então acho que isso pode acontecer, mas GV, a gente já viu protestos da torcida do Cruzeiro contra o Ronaldo. A gente, volta e meia, a gente tem visto alguns torcedores de clubes que se tornaram SAF protestando, e eu acho que isso vai muito na linha da falta de conhecimento do que representa o futebol e do que representa um clube do tamanho do Vasco, por exemplo, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. E aí eu vou trazer um exemplo aqui, o Luiz Castro, por exemplo, que aí é treinador, não é nem diretoria, mas é o treinador, um cara que veio para o Brasil pela primeira vez para comandar um time. O Luiz Castro foi na cidade do Garrincha. O Luiz Castro, o que ele consumiu da história do Botafogo é uma coisa imensa. Na última entrevista coletiva, ele estava com a camisa do Newton Santos, porque na semana anterior... Maravilhosa a camisa. Ele deu uma aula sobre o Newton Santos, que é uma coisa que... E, obviamente, eu faço uma referência sempre muito anterior, né? Ao tempo que eu morei nos Estados Unidos, onde você tem um aprendizado desde as categorias de base dos jogadores, para você ter esse conhecimento, para você poder expressar o que você conhece de dentro da estrutura que você está trabalhando. E esse foi o exemplo que o Amelo está falando do Luiz Castro. Ou seja, ele falou da história do Newton Santos desde 1948 até todos os anos que ele jogou no Botafogo, e é o grande ano de glória dele de 1962. Ou seja, você passa uma coisa... Eu conheço a grandeza do clube. Claro. Ou seja, a diretoria do Vasco devia estar fazendo isso com o torcedor. Mas é diferente, pô. É diferente porque o cara faz questão desde sempre. O Textor, com toda a fanfarronice dele, ele fazia questão de estar lá dentro. E no Vasco eu acho uma coisa gelada. O cara é bonito pra caramba. Parece até que saiu daquele filme 11 Homens e um Segredo. Era George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, não sei quem, Julia Roberts, não sei quem. O cara do Vasco é mó gatão. Mete um boné, um óculos maneiro, caro, terno italiano. Irmão, mas é Vasco. Por exemplo, eu quero que você que está em casa pare para refletir. Esse homem é rico. É rico. Ele tem 5 clubes. Ele tem o Standard de Liège da Bélgica. Maneiro, Liège é uma cidade colônia francesa, uma cidade de metalúrgicos, de trabalhadores que vai ao estádio, beleza. Mas não é o maior de lá. Era um timaço com Dante, Fellaini, Witzel. Eu enfrentei, perdi pra eles toda hora naquela época. Mas nem compara com o Anderlecht, com o Clube Bruges, não compara. Beleza. O outro é o Genoa da Itália, maneiro, tradicional, eu tinha figurinha, via Silvio Lancelotti narrando lá o jogo dele, card da Copa, 1990 e pouco, beleza. Hertha Berlim, Berlim é grande, tinha um muro, beleza, mas lá tem Bayern que é muito maior, tem um monte de time lá. Como é que é o nome?
Ah, eu não vou falar, vou? Red Star. Red Star é Estrela Vermelha, lá de Paris. O primeiro que tem nome de inglês de Paris. E com todo respeito a Hertha Berlim BR, Genoa BR, Standard Liège BR, Red Star. O Vasco é muito maior que... Se for botar proporcionalmente o número de torcedor, o Brasil é um país continental. A Alemanha tem lá, mas o Hertha Berlim. Não é o que tem a muralha, é ele? Não, né? É o Borussia que tem a muralha. Muralha amarela. Não, o Hertha Berlim é o time tradicional, beleza. Claro. Quem jogou lá? O Diego Ribas, acho que jogou lá. Carlinhos Casalberto, acho que jogou lá. Sei lá quem jogou lá. Só que o Vasco é muito maior que esses três juntos. Se você for botar o Brasil com 250 milhões de habitantes... Nem se compara. O Vasco, proporcionalmente... Porque essa história que Palmeiras é a segunda no Brasil não é verdade, não. A torcida do Palmeiras é gigantesca. Mas Brasil, pra quem já viajou o Brasil como eu... Tem torcida do Vasco em qualquer lugar. E esse protesto aqui, você pode ter certeza que agora tá todo mundo no Brasil inteiro vendo. Tá todo mundo aqui ao vivo com a gente, mostrando. E tá vendo e tá sofrendo, porque você vai a Fortaleza, tem. Você vai ao Sul, tem. Você vai ao Centro-Oeste, tem. Fortaleza, que eu quis dizer, o Nordeste, né? Estado do Ceará ali, Recife, enfim, Pernambuco. O torcedor do Vasco é muito grande. Então esse cara tem que entender, como o Rob falou, Bigode, o tamanho do Vasco. Fala, pera aí, Genoa, você tá legal? Hertha Berlim, você tá legal? Red Star de Paris. Nunca ouvi falar. Você tá legal? Qual outro que falta? Você falou Genoa? Genoa, Hertha Berlim, Standard Liège. Que é um time popular também. Cara, mas a Bélgica é desse tamanho. Campeonato belga, quando eu jogava do outro lado do país, eram 2h30 de ônibus. Aqui 2h30, só daqui pro Galeão, pra pegar o avião pra São Paulo. Se a gente for jogar, tipo, quando o Vasco pegou o Cuiabá, é um dia. Porque vai parando, né? Se não for voo fretado. E o Standard Liège também já foi, né? Já foi, vendeu todo mundo. Hoje o Bruges tem muito mais sucesso do que o Standard Liège. É uma coisa que eu acho que deveria vir dos dirigentes, o GV. Porque o torcedor, a gente pode soar até repetitivo, mas o torcedor do Vasco não merece e não aguenta mais isso. Quando a gente pensa que agora as coisas vão fluir, não flui, não adianta, alguma coisa acontece. Pode ser muito pela fala do Josh Wander, concordo. E acho que tem uma grande parcela nisso também. Mas eu acho que isso também pode servir de exemplo, como um todo, a diretoria como um todo. O Abel, que é um cara vividíssimo, vencedor pra caramba. Eu tenho certeza que foi a primeira vez que ele viu isso também. Um protesto numa sala empresarial, diferente do que geralmente acontecia. Então o torcedor, no meu ponto de vista, pro torcedor ir até aí, é porque a paciência dele já tá aqui. Já subiu. Olha os números do Barbieri aí. Bota na tela aí pra mim, Joãozinho. Ó. Dos últimos 11 jogos, apenas uma vitória. Perdeu pro Flamengo, empatou com o ABC em casa. Perdeu pro Flamengo de novo. Perdeu pro Atlético. Ganhou do Atlético Mineiro, a única vitória na estreia do Campeonato Brasileiro. Empata com o Palmeiras num bom jogo. Perde pro Bahia, empata com o Fluminense num jogo que não viu a cor da bola. E que o Barbieri na coletiva achou que o jogo foi de igual para igual. Né? Eu não entendi até agora essa declaração. Eu, Amendo e acho que Fernandão, que estávamos aqui no dia. Empata com o Curitiba. Aí perde pro Santos, perde pro São Paulo. Pra mim, jogando bem também. Mas só que o cara não quer saber. Ele quer saber que tá na zona, que ele tá virando chacota mais uma vez, né? E é engraçado que esse empate contra o ABC teve gosto de derrota, né? Porque o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil. Teve isso. Nessa foi situação. logo depois do estadual, né? Foi logo depois do estadual. E assim, mas é muito... O Flávio e o Rob são números muito ruins. Cara, muito ruins. Acho que se a gente olhar assim, qual foi o jogo que o Vasco jogou bem? Que o Vasco jogou bem os 90 minutos? É difícil. Talvez aquele anterior ao Flamengo 3-2, 1-0 do Pumita, né? Ainda no Campeonato Estadual. Porque eu acho que contra o Palmeiras o Vasco faz 45 minutos ótimos, contra o Atlético Mineiro 45 minutos ótimos. Contra o São Paulo, o Vasco eu achei até um pouco mais equilibrado, talvez um pouco melhor, talvez por 60, 70 minutos, mas ainda é muito pouco. E outra, quando não vem o resultado, aí a torcida não vai entender. Os dois primeiros jogos do Brasileiro foram para o Vasco auspiciosos, né? Eu acho que vencer o Atlético Mineiro lá, depois fazer o bom jogo que fez contra o Palmeiras, né? Acho que deu para a torcida uma expectativa de que ia engrenar. E aí depois uma derrocada de 5 jogos, né? E olhando para frente, só para contextualizar, além disso aqui, os próximos desafios são Fortaleza fora, Flamengo no Maracanã, aí é clássico, e depois Internacional fora. Aí depois tem lá Goiás, Cuiabá, enfim, é uma sequência bem complicada do Vasco. Tomara, a gente torce para que fique tudo bem. Qualquer novidade, qualquer atualização sobre esse protesto na Barra da Tijuca, pela primeira vez a gente vendo um protesto no escritório da SAF,
né, de uma SAF no Brasil, que é uma coisa nova, a SAF também. A gente atualiza vocês o tempo todo. Beleza? Pedrinho, prepara um parabéns aí, porque hoje é aniversário do nosso diretor-geral, André Marini, nosso querido André Marini. Um beijo pra você, Papai Marini, tudo de melhor. Obrigado pelo que você tem feito pela nossa Band Rio, recuperando aí o status da emissora carioca, meio mensagem, várias matérias maneiras, bombando aí, principalmente recuperando a credibilidade frente ao mercado publicitário, que tá comprando, que tá gastando aqui na Band. Agora a gente tem UFC, tem Fórmula 1, tem Masterchef, tem NBA, tem Donos da Bola, tem Série B, com Rob Porto, Ricardo Rocha, Lívia Nepomuceno, Monte Márcio. Que venham muito mais eventos e a grade fique repleta. Papai Marini, feliz aniversário, vai pagar o vinho, hein? Eu sei que você gosta do negócio do vinho. Vou te dar um pérgola de presente. Vou pro intervalo e volto já. Intervalo. Já que a gente tá aniversarielescos hoje, nosso Rafa, que é o clone do André do Fluminense. Ó, boa. Que fica ali é no corte que ele fica, João? No VT, na operação lá dos VTs que você assiste. Um beijo pro Rafa. E um beijo muito especial também pro nosso Marcos Rezende, nosso Marquinhos, marido da Gardênia Cavalcante, também tá de aniversário essa semana. Um querido, me convida pra ir nesse área de novo aí, hein? Quero tomar aquele vinho caro e andar naquele cavalo caro lá que você tem. Eu, hein? Beijo, Marquinhos, tamo junto, irmão. Felipe Killing trazendo pra gente uma atualização sobre o caso Vinícius Júnior. A polícia se movimentou, o Ministério Público lá da Espanha, a galera toda tá começando a se mexer para poder identificar e penalizar esses vagabundos, facínoras, como diz Rodolfo Schneider, e fascistas espanhóis que estão lá cometendo atos de racismo e injúria racial uma atrás da outra. Vamos ver. 2 dias depois do último caso de racismo sofrido pelo brasileiro Vinícius Júnior na Espanha, 3 pessoas foram presas. Os torcedores do Valência foram identificados por cantos racistas contra o brasileiro no último domingo e foram detidos hoje pela manhã. Outras 4 pessoas também foram presas nesta terça-feira, suspeitas de pendurar o boneco de Vini Júnior enforcado em Madrid. O ato aconteceu em janeiro, antes do clássico contra o Atlético de Madrid. Oh, meu Deus. Ontem o atacante postou mais um vídeo nas redes sociais mostrando uma série de episódios em que sofreu insultos racistas desde que está na Espanha. Imagens e provas de mais casos de discriminação no Mestala também não param de surgir. A TV espanhola Movistar Plus flagrou um momento em que um torcedor do Valência imitou um macaco, um gesto racista direcionado a Vinícius Júnior. Os jornais espanhóis, que ontem pareciam ter deixado em segundo plano o caso de racismo, mudaram o tom. Hoje, o Marca estampou uma capa inteira sobre o episódio com um manifesto. Não é suficiente não ser racista, há que ser antirracista. O AS diz que o mundo está com Vinícius. O mundo deportivo pediu um basta. A imprensa ainda diz que o árbitro de vídeo que recomendou a expulsão de Vinícius Júnior após o episódio de racismo será demitido. O VAR exibiu apenas o trecho de vídeo onde Vinícius acerta o rosto de Hugo, omitindo a parte anterior em que o jogador do Valência segurou o atacante do Real Madrid com o mata-leão. As manifestações de apoio ao atacante continuam. O jogador do Valência, adversário de Vinícius no domingo, saiu em defesa do brasileiro. Nas redes sociais, Mokhtar Diakhaby pediu sanção dura para os racistas. Técnico do Barcelona, rival do Real Madrid, Xavi condenou os atos e diz que os ataques precisam acabar. É futebolista do Madrid antes que persona. Antes de jogador de futebol, Vinícius é uma pessoa. Temos que defendê-lo. Persona por delante dos colores, dá igual isto. No Brasil, as luzes do Cristo Redentor foram apagadas em solidariedade ao atleta. Técnicos e jogadores também fizeram questão de falar sobre o assunto por aqui. É pré-histórico, é uma vergonha. É uma vergonha, é pré-histórico. Tu vê que ele foi lá, falou com o juiz não deu atenção pra ele, cara. Ele foi lá e foi expulso ainda. Até onde vamos parar, né? Quando morrer alguém, pô, que ele foi ameaçado, que eu fiquei sabendo, né? Falaram, pô, até morrer, quando morrer vão dar valor. Não, pô, tem que dar valor antes, que ele tá falando, que ele tá criticando, tá dizendo, e as pessoas não tomam uma atitude, né? Pô, ele é ser humano como todo mundo. Sabe?
Ninguém faz nada. Até quando vai continuar essa situação? Um estádio inteiro, um estádio criminoso. Isso é crime. Racismo é crime. Diante da repercussão internacional, o presidente da FIFA se pronunciou e relembrou de uma fala feita por ele há 2 meses. Gianni Infantino sugeriu algumas mudanças para tentar pôr fim ao racismo no futebol. Educação nas escolas, implementar em todo o mundo o protocolo de 3 passos em casos de racismo nos jogos, derrota automática para o clube que o torcedor tenha cometido racismo, banimento de racistas nos estádios de todo o mundo e abertura de processos criminais. Em coletiva, hoje pela manhã, o técnico do Real Madrid pede mudanças. Insultaram o Vinícius 2 horas antes da partida. O protocolo tem que começar aí. Hoje ele é obsoleto, disse Carlo Ancelotti. Hoje Vinícius fez trabalhos apenas nas instalações internas do clube e será poupado. Está suspenso e não joga amanhã contra o Raio Vallecano pelo Campeonato Espanhol. Sobre sua possível saída do clube após mais ataques sofridos, Carlo Ancelotti disse que o pensamento de Vinícius não é esse no momento. Falei com ele, é óbvio, que está muito triste, mas tem todo o apoio de todos, não só do Real Madrid. Muito triste, pero sabe muy bien que tiene el apoyo de todo el mundo. O presidente do Real Madrid disse hoje que não vai tolerar mais incidentes racistas com seus atletas e diz que a estrutura de arbitragem deve ser alterada para que a vítima do crime não possa ser responsabilizada, como aconteceu agora. Para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocorrendo. Sabem, lá, além da... Tem a Liga, né, que toma conta do campeonato, mas tem a Federação, que é como se fosse a CBF aqui, né, que é a Federação Espanhola. Luiz Rubiales é o presidente, é Confederação, né? Confederação Espanhola de Futebol. Federação Espanhola de Futebol. Falou, inclusive, sobre o bunda mole do presidente da La Liga, que quis tornar a vítima e agressor. Vamos ver. Javier Tebas. Quero pedir ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Quero pedir ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol que venha à casa da Real Federação Espanhola de Futebol, ou, se ele preferir, viajarei feliz ao Brasil. Que possamos sentar para que ele comprove, verifique, que participe, que proponha. Que veja o que a Real Federação Espanhola de Futebol está fazendo a respeito dessa situação. Al respecto de estas situaciones, que ahora lo explicaré. Quero pedirle também que ignore, por favor. Quero pedir também, por favor, que ignore um comportamento irresponsável do presidente da La Liga, que entra nas redes sociais se envolvendo com um jogador que algumas horas antes havia recebido um insulto, ou vários insultos racistas de muita gravidade. Os dirigentes não estão aqui para se envolver em redes sociais. Estamos aqui para resolver problemas. Los directivos não estamos para estar enzarzándonos em redes sociais. Estamos para tratar de solucionar os problemas. Que aula, né? Que aula, a gente não vai estender mais muito, já foi tudo falado aqui, a gente está na expectativa aguardando. E dirigente não tem que estar, ainda mais da La Liga. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, não tem que estar em rede social batendo boca com o jogador que está certo. Tem que tomar providência, que é o que esse cara está fazendo. Depois que ele botou na mesa, aí ele começou, não, vamos ver. Aí eu postei lá no meu Instagram, vai lá como é que chama? Nos stories, Getúlio _ Vargas. Uma pequena porcentagem da nossa torcida é racista. Ah, vai dormir, pô. Vai dormir, vai pro break, Joãozinho. Vamos voltar pra falar time do Rio. Eu tô de saco cheio desses caras malucos aí já. Vamos lá. E a gente vai cobrar, hein? A gente vai cobrar. Vamos pro intervalo. Tabela de classificação na tela pra ver quem vai sorrir e quem vai chorar. Fogão mais líder do que nunca, pode até perder final de semana. Que tá rindo, né, Rob Porto? Por que será? Que segue na frente. Ele, Sérgio Maurício, Bessa, todo mundo rindo à toa. Márcio Lacerda, Flusão na cola. Em terceiro, o Malvado tá ficando cada vez mais malzinho, com 12 pontos ali. E o Vasco com a derrota inesperada do Cruzeiro, que poderia até brigar pela liderança, né? Na próxima rodada, se lascou. Gol do Deivinho. Vasco na zona de rebaixamento. Que isso, gente? Ah, tá filmando aqui o Vasco. Vai lá. Aí, garoto. Você gosta, né, João Lidington? Tá querendo zoar o torcedor vascaíno, né, João Lidington? Bom, Marçal falou sobre essa boa fase do Fogão,
Deixa ele falar. Jogo bom, vitória importante em casa. É bom a gente mostrar que a nossa casa quem manda é nós. Foi um excelente jogo, o time foi guerreiro pra caramba. A torcida, com o 12º jogador, sem dúvida. Continuem assim, nos apoiando, que a gente vai dar o máximo. E continuamos lá em cima. O importante é a gente continuar lá em cima. O pessoal começar a dar mais valor pro Botafogo. O Botafogo é gigante. Vamos que vamos. Ó, isso é maneirão, essa tarde aí na nossa casa, quem manda somos nós. E aí, Rob Porto, há quanto tempo você não vê... Você que às vezes vai ver jogo do Botafogo, quanto tempo você não vê o Fogão confiante assim? Olha, é bom, a torcida está confiante também, eu acho que é bom exatamente para a torcida entender esse processo, que foi um processo que passou tumultuado, né? A torcida que estava querendo pedir a cabeça do Luiz Castro várias vezes, a gente está vendo imagens aí, né, do gol do Botafogo no segundo tempo. Obviamente que isso dá uma força muito grande não só para o Campeonato Brasileiro, mas para as outras competições que são importantes. Quinta-feira o Botafogo está na Sul-Americana. Além disso, tem um jogo difícil da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, né? Depois de ter perdido o primeiro, ter feito 2-0 e perdido. Faz muito tempo que a torcida do Botafogo não está tão confiante assim. Eu vou pegar o gancho no nosso GC aqui, ó. Caiu no tapete, sim. Janharam. Bota aí que eu adoro esse clipe, adoro. Pra mim é o melhor que fizeram nos últimos tempos. Ó o cachorrão maluco, vai lá. Caiu no tapetinho, já era. Caiu o baldinho, fui. Já viera, o bota joga muito. Já viera, o bota joga muito. Já viera, caiu no tapetinho, já era. Aí, muito bom, mané! Olha aqui, tô sabendo que o Bessa tá dançando aí em cima. João Livre, você pode fazer um favor pra mim? Você pode convidar o Cachorrão e o Homem-Aranha, que tá com a barriguinha igual a minha, pra vir aqui semana que vem? Se o Fogão macetar final de semana, liderança. Vamos abrir o programa com esses caras dançando aqui, pô. Hein, Bigode? Aí? Boa, ótima ideia. Isso é maravilhoso. É o Biriba bombado. É o Biriba bombado. Eu fiquei na dúvida porque tem dois, é o bonzinho e o mauzão. Cara, isso é muito bom. Agora, Mêndola, pode deixar a música aí. Brincadeiras à parte. Você acha que o Botafogo tá trapaceando com esse gramado ou tá no jogo? Não, tá no jogo. Faz parte da regra. Porque não perde aqui. Tá dentro da regra, mérito do Botafogo. Por tá conseguindo colocar o seu jogo e fazer grandes jogos, né? Eu acho que era uma grande dúvida como o Botafogo ia se adaptar a esse novo gramado, mas pelo jeito foi da melhor maneira possível. O próprio Luiz Carlos já falou em diversas coletivas que o gramado também é um aliado. Então é do jogo, GV. Quantos anos os times aqui do Rio tiveram que sair para jogar contra o Atlético Paranaense lá? E muita gente põe isso, inclusive, no sucesso do Atlético. Tá com raiva, faz um igual. Bota aí na tela. O mesmo gramado está sendo colocado do lado de fora do Newton Santos pro treino do Botafogo, está sendo instalado. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Cresce na tela aí pro cara da print pra chorar no grupo do WhatsApp. Bota aí, Bessa. Botafogo e a invencibilidade do Fogão no gramado novo. 7 jogos invicto no Newton Santos. 6 vitórias, 1 empate. Aproveitamento 90%. Eu falei 90%. 14 gols feitos e 1 sofrido. Agora vem cá. Pedrinho, bota aquela aí, Pedrinho. Tananã. Maracanã. O senhor fechou no ano passado o Maracanã, certo, Bigode? Sim. Ai, eu vou botar um gramado híbrido, semente de girassol do Himalaia. Vou trocar agora pra semente do inverno. E o gramado do Maracanã tá horroroso, Maracanã. O que tá acontecendo, Maracanã? Liga pro John Tex e pergunta onde que ele botou esse gramado lá. Ô, Flávio, por que o do Engenhão segura a onda e o do Maracanã tava lá uma sal contra o Corinthians? O Cássio tava num... areia. É completamente diferente, né, GV? Liga pro John! Eu acho também que poderia ter sido feito algo nesse sentido. Não sei o que pensa Flamengo e Fluminense, Se vai parar um monte de mês, bota o melhor a bola. Eu também acho, mas é porque esse gramado do Botafogo, ele não é muito comum aqui no Brasil, não. O do Palmeiras é diferente, o do Atlético Paranaense é diferente. Qual é considerado o melhor? Eu acho que pelo que a gente tem visto, o do Botafogo. Mais rápido, né? O do Palmeiras também é bastante elogiado. O do Atlético que é nítido que é muito diferente dos outros. A bola quica muito mais, é muito mais rápido. Mas o do Newton Santos, eu tive a oportunidade de estar ali do lado do gramado, até abaixei ele para tocar na grama. Cara,
parece a gente indo jogar pelada em gramado bom, de sintético. É muito bom. E a bola, os jogadores do Botafogo parece que entenderam muito bem isso. Essa dinâmica, essa rapidez, a força que tem que dar num passe, isso faz diferença, não tem jeito. Bom, Mengão chegou ao Chile ontem, inclusive aniversário de Arturo Vidal, muito celebrado, uma coincidência, né? O Flamengo estar no Chile no dia do aniversário do Vidal, que tá com a delegação. Foi muito festejado, ó, o Flamengo chegando ao Chile, onde enfrenta o Nublense amanhã à noite pela Copa Libertadores. Flávio Amêndola. Já não bastasse todas as eliminações, derrotas em final, derrota no estadual. Se o Flamengo inventar moda de se complicar contra o Nublense amanhã, não sei não, hein? Não, acho que isso não vai acontecer não. Inclusive hoje tem um jogo muito importante para o Flamengo, Alcas e Racing, lá na altitude de Quito, 9 da noite. É um jogo que pode dizer muito o que vai ser o resultado do Flamengo amanhã. Se vencer, já pode estar encaminhado. Se não vencer, como é que fica na tabela. Eu acho que aquela palavra, né, que a gente não gosta muito, obrigação. Olha que maneiro. E essa é uma coisa que eu acho que o Flamengo deveria abordar um pouco mais. Tá no Chile. Olha quanta gente camisa do Flamengo. É uma coisa assim, absurda. Quando o Flamengo vai pra Argentina, mesma coisa. O Flamengo talvez pudesse olhar com mais carinho para esses países aqui sul-americanos e usar um tanto a imagem do Vidal que Até porque tem brasileiro pra dedéu por aí, né? Quando tinha o Guerreiro, como é que era no Peru? Todo mundo vestindo a camisa do Flamengo. Principalmente quando o Flamengo foi jogar lá a final da Libertadores de 2019, que o Guerreiro já nem era mais jogador do Flamengo. Ô, Robi, Pulgar é chileno, São Paulo ganhou uma Copa América com a camisa do Chile, então uma atmosfera muito legal pro Flamengo. E vamos combinar, o Nublense não ameaça ninguém. Não, claro. Eu acho que obrigação, né? Obrigação. O Flamengo é amplo favorito, eu acho que ainda vem de uma vitória, mesmo que tenha sido meio dramática, né, contra o Corinthians no Maracanã, mas é uma que, né, tira um pouco daquele peso, né, de atuações anteriores ruins do Flamengo e pode ser um momento de embalar, né? Ganha bem na Libertadores, volta pro Campeonato Brasileiro, eu acho que tem tudo para dar certo. Agora, vamos falar dessa parte física do Flamengo. Ontem eu estava lá no Mundo do GV betando com a Tirson, foi bem legal. O programa já está terminando, você acessa lá, tá bem legal, muito corte legal. Inclusive ele falando que o Ancelotti pediu um cigarro a varejo pro Zidane. Isso é maravilhoso. Qual é, Zidane? Me dá um careta aí. Isso é maravilhoso. E que o Inzaghi é talarico, dava em cima da mulher dos outros e parece que pegou a mulher do amigo lá. Mas aí é lá no Mundo do GV betando a Tirson sem filtros. Plantão médico do Flamengo. Arrascaeta machucado, Léo Pereira saiu machucado, Pulgar sentiu cãibra na última partida, Everton Ribeiro sentiu incômodo no treino da manhã e Bruno Henrique, controle de carga porque tá voltando, tá nessa readaptação. Amêndola, esses caras aí fazem diferença e além disso, o que tá acontecendo? Eu acho que tem muito do que o Sampaoli quer. E ele já disse, ele não esconde ninguém que fisicamente o time tá quem. Agora, eu acho que a notícia é boa quando a gente vê que Arrasca, Léo Pereira e Pulgar vão ser relacionados, né? Porque eu acho que são 3 jogadores importantíssimos hoje, principalmente. O Pulgar, se falasse isso há 2, 3 meses pra gente, a gente ia rir da cara de quem falasse isso, né? Mas ele conseguiu encontrar o bom futebol dele com o Sampaoli. O Léo Pereira manteve a boa fase que teve também com o Dorival. E o Arrascaeta, eu acho que assim, eu até achei estranho, porque nesse jogo aí, o Arrascaeta estava muito bem. Olha como ele participou do jogo, principalmente da parte ofensiva, com a bola no pé, chutando de fora da área. E aí depois ele tem esse problema. Espero que ele volte hoje 100%. É para mim o mais importante. Bigode, tamo junto. Tamo junto, abraço. Até amanhã. Rob Porto. Valeu, irmão. Meus respeitos, muito obrigado mais uma vez. Atualizando, os manifestantes daquele protesto do Vasco estão caminhando em direção ao CT Moacir Barbosa, na Barra da Tijuca também, provavelmente em Jacarepaguá, né, ali do ladinho, para protestar também com os jogadores, com comissão técnica, com todo mundo, que fique tudo na paz e que amanhã a gente traga só informações sobre o protesto sem nenhum problema maior. Boa tarde para vocês e até amanhã. Um beijo, tchau!